Sejam todos bem-vindos, Fabiana, Regina, Janete, seja bem-vindo. Vamos lá. E já vou convidar quem está entrando aqui para compartilhar, né? Eu trago conteúdo para vocês, eu preparo material para vocês, certo? E vocês me ajudam compartilhando isso com as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a isso. Não é por acaso que você está aqui e talvez essa mensagem também pode abençoar alguma pessoa que você conheça, que está passando por algum momento de falta de motivação, de falta de se sentir capaz, aquela pessoa que está triste. Vamos lá, vamos lembrar dessa pessoa agora e convidar ela. Por quê? Porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? Muito mesmo sobre levantar a autoestima e ir para cima, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Erenice Franco, sou terapeuta de pessoas e de ambientes. Eu gosto e amo conciliar as energias dos ambientes com as energias das pessoas para trazer o entendimento e ajudar melhor. A gente pode trabalhar somente a casa e está tudo bem, e pode trabalhar somente a pessoa e está tudo bem também, mas também podemos trabalhar os dois juntos. O que eu acredito que a gente vai ter um resultado muito mais amplo. Comecei hoje, né, fazendo uma pergunta lá no meu, uma enquete, e perguntei a primeira coisa, se as pessoas estão cuidando da energia da casa, né? Se a limpeza energética do ambiente está de acordo, já está encaminhado. E aí, para minha surpresa, e eu vou ter que puxar a orelhinha de vocês, deu uma grande quantidade, quase 90%, disse que não está fazendo limpeza energética em casa. Aí eu vou falar assim, por que, meu pai? É a sua energia que tem que cuidar, tá? Eu falo, repito, repito, tem que cuidar sim, tem que dedicar este tempinho para cuidar de você, tá? E cuidando da casa, automaticamente você está cuidando de você. Você precisa sim criar uma rotina para cuidar da energia da tua casa, porque assim você vai estar cuidando da sua energia, tá? Então assim, comecei puxando a orelhinha, porque eu insisto nisso, cuidar da casa é cuidar de você o tempo todo. Mas vamos para a parte boa. Perguntei lá o que mais te incomoda. E aí eu dei as opções casa e relacionamento. E o dia inteiro, e eu tô falando assim, numa votação muito grande, o dia inteiro oscilou entre 50% igual, ou 49, 51, 51, 49, muito equilibrado. Veja que a gente traz duas situações. A nossa condição de não ter uma, digamos assim, uma parte saudável com o outro, e a gente não ter uma parte saudável com a casa, está falando exclusivamente de nós. Porque o outro, e aí a gente fala principalmente, né, quando eu trouxe a questão de relacionamento, o outro, nesse caso, o cônjuge, a pessoa que está ali dividindo espaço com você, ela traz muito um reflexo de quem é você. Um reflexo das crenças, dos medos, das tristezas, das decepções. E a casa igualmente reflete isso. Se eu não gosto da minha casa, ou se eu não, por algum motivo, eu não gosto de tal ponto da minha casa, é como se eu também não gostasse de mim. Porque a casa também é um reflexo da minha personalidade, do que eu confio, do que eu não confio, do que eu acredito, não acredito. Outra votação que eu pedi lá, e eu achei bem interessante, que o que te incomoda mais, né? As brigas ou a bagunça? E aí, houve aí uma diferença muito grande, em que a bagunça apareceu muito maior. Nós estamos com quase 70% da votação de bagunça, contra os 30% ali de brigas. E o que informação que isso me traz? Por que a bagunça me incomoda tanto? Por que a bagunça é algo que me irrita?
Porque, na verdade, a bagunça externa, aquela bagunça que está na casa, nada mais é do que um reflexo da bagunça que está dentro de mim. Ela é a materialização física da bagunça que está dentro de mim. E eu não estou conseguindo organizar, tá? Porque eu ainda não dei atenção para o que está dentro de mim. E dar atenção para o que está dentro de mim, normalmente, é difícil. É um desafio muito grande você dar atenção e parar e falar assim: eu vou organizar-me. Por quê? Porque a gente está dando foco sempre ao que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Precisa trabalhar, precisa cuidar de filho, precisa cuidar de marido, precisa fazer isso, fazer compras no mercado, pagar conta. E aí sempre se ocupa o tempo todo com essas coisas do mundo e não se dá atenção para o que está dentro. Só que o que está dentro é a parte mais importante para você trabalhar no mundo externo. Estou tendo problemas com a bagunça lá fora. Na verdade, eu estou tendo problemas ainda comigo, ok? Faz sentido isso? E uma outra informação que foi bem interessante foi que a quantidade, né, a bagunça maior, normalmente é causada pelos filhos, pelas crianças, certo? Só que quando foi questionado se a maior preocupação, o maior desentendimento era com os filhos ou com o cônjuge, trouxe o cônjuge. Por quê? Porque normalmente, a mulher que cuida mais da casa, que está lá desempenhando a função de organizar, ela também se sente culpada por ter bagunça em casa. Ela se sente culpada por passar o dia inteiro trabalhando e não dar conta de cuidar da casa. A mulher carrega essa culpa. Por quê? Porque ela traz um histórico enorme, gigantesco, de milhares de anos em que a mulher foi colocada para trabalhar dentro de casa e o homem vai para a rua. Tá? Isso está no nosso histórico, está no coletivo. A mulher acha que é só isso que ela deve fazer. E aí, nessas últimas gerações, a mulher tem ganhado espaço e tem ido para fora trabalhar. Só que aqui dentro ainda não está 100% claro de que ela pode fazer lá fora sem ter a culpa de não fazer aqui dentro. Tá entendendo a diferença? A mulher tem que parar de se culpar de que, poxa, eu estou trabalhando lá fora, mas eu tenho que dar conta de dentro de casa, eu tenho que deixar a casa sempre organizada, eu tenho que cuidar dos filhos. Ela ainda sente culpa por isso. Essa culpa muitas vezes não é consciente. Ela não percebe que sente-se culpada por não dar conta de fazer lá fora e fazer aqui dentro. E aí o que acontece? Ela fica atraindo situações, tá? É uma atração inconsciente, eu não estou falando que você é culpada e que você quer fazer isso, de maneira alguma. Mas você atrai inconscientemente situações para falar assim: você está certa, você realmente é culpada. E como que ela faz isso? Ela emana, se ela ainda carrega essa culpa de não dar conta de fazer lá fora e não dar conta de fazer aqui dentro, ela vai refletir principalmente no cônjuge. O cônjuge recebe essa informação energética dela e vai vir apontar. Você não dá conta, você é culpada. Ele vai verbalizar o que você acredita. Porque dentro de você, você ainda carrega esse estigma de que a mulher tem que dar conta de cuidar da casa. Né? Quando a gente sabe que não é bem assim, a gente não precisa se julgar e se culpar. Afinal, eu estou buscando também lá fora. Há uma necessidade de se dividir as coisas. Há uma necessidade de deixar também que o outro ajude. Por quê? A gente acaba carregando isso para nós como se fosse a nossa função apenas, tá? E aí,
da nossa função de fazer alguma coisa, acaba não deixando, não permite que o outro ajude. Muitas vezes o outro não ajuda porque não há permissão da nossa parte. Eu posso às vezes até falar assim: "Ah, eu queria tanto que meu parceiro me ajudasse mais em casa". Mas você permite realmente que ele faça? Ou quando ele vai fazer alguma coisa, fala: "Ah, meu Deus do céu, ele vai fazer errado. Não, não, deixa que eu faço". Há uma questão de você dar permissão. Outra permissão que é interessante é de você permitir receber ajuda, soltando o controle. Por quê? Porque muitas vezes inconscientemente a gente acredita que só eu dou conta, só eu sei arrumar a casa, só eu sei guardar a roupa daquele jeito, só eu sei cuidar da louça, só eu que sei isso, só eu que aquilo. E aí você não dá permissão para o outro saber, porque você sabe que ele vai fazer errado, então nem deixa. Entendam que isso tudo, essas questões todas que eu estou trazendo aqui, são questões profundas que a gente carrega na alma. Por quê? Porque aprendeu com a mãe que fazia isso. Porque aprendeu com a avó só cuidava da casa. Ou a bisavó, enfim, vem na nossa carga genética, vem na nossa informação. E a gente aprendeu isso. Aprendeu que é essa a nossa função: cuidar, limpar, passar, pronto, vai lá, trabalha, mas você tem que voltar para casa, tem que cuidar de tudo. E aí se culpa. Se culpa por um dia não ter dado conta. Se culpa porque o marido vai chegar em casa e vai reclamar, porque o filho fez bagunça. Mas não é sua culpa do filho ter feito bagunça, o filho estava brincando. A criança demora muito tempo para entender qual é o conceito de organização e porquê da necessidade. Então não se culpe por isso, gente. Não se culpe por isso. Uma das coisas assim que mais me chamou a atenção e era o que eu mais queria falar aqui com vocês é sobre a última parte da enquete, em que eu perguntei, né, sobre o que mais você sente falta. Se é falta de motivação própria ou falta do apoio de terceiros, né? Falta de apoio de outra pessoa, falta de apoio das pessoas de fora. E por incrível que pareça, deu disparado o resultado, é falta de motivação própria. E aí eu te pergunto, da onde vem o pensamento de que você não é capaz? Porque quando você se sente desmotivada, você não sente nenhuma vontade de nada, tem que ver os motivos. E os motivos podem ser uma questão física, pode ser uma questão emocional profunda, pode ser uma depressão. Ok, vai, faz um acompanhamento médico, um acompanhamento terapêutico, mas eu quero trazer aqui o seu olhar, principalmente, para uma das coisas que eu mais encontro nos meus atendimentos, que é as mulheres não se sentirem capazes. E por que essas mulheres não se sentem capazes? Quem é que foi que afirmou, que contou, que mostrou para elas que elas não têm capacidade nenhuma, que tá tudo errado o que elas fazem? Por que que uma pessoa com plena capacidade física não se sente motivada para fazer nada? Existem muitas crenças e bloqueios emocionais que nos colocam nessa condição de não nos sentirmos motivadas. E o que são crenças? Crenças são coisas que a gente acredita, mas que nem sempre são verdadeiras. A gente acredita como verdade, mas nem sempre são verdades. Por exemplo, na infância você viu ou aprendeu ou ouviu em algum momento que
lugar de mulher é em casa, que mulher é incompetente, que a sua mãe era incompetente, que ela tinha que só ficar em casa. Onde é que você aprendeu, ouviu alguma coisa que falou o seguinte, que você não era capaz? Que o teu lugar é só ficar em casa, é só trabalhar, como dona de casa, que você não vai ter sucesso nenhum, ou até mesmo você vai trabalhar, mas lá no emprego você não se sente capaz de ser melhor de quem está lá. Se existem outras pessoas com quem você divide as funções em uma empresa, por que você não se sente capaz de ser melhor que os outros? O que te coloca sempre se sentir menor? Por que você não tem motivação para se sentir capaz? Onde foi que tu aprendeu que a tua capacidade é limitada? Quem falou isso para você? Foi em casa? Foi algum colega na escola, como situações que eu já ouvi, da coleguinha, às vezes, eu teve uma situação de uma cliente, que ela foi apresentar um trabalho, tá, mas ela tinha passado por uma semana difícil, ela não pôde se preparar para fazer aquele trabalho, era criança, acho que ela ficou doentinha, e na hora de apresentar o trabalho ela não estava preparada. E aí os coleguinhas julgaram ela e riram dela. "Ah, sua burra", né, que antigamente falavam muito isso. E falaram isso para ela. O que que aconteceu? Ela criou um trauma e toda vez que ela precisava apresentar algum trabalho, ela sofria. Por quê? Porque ela não se sentia capaz, porque ela foi humilhada num momento da vida. E isso faz um bloqueio emocional para o resto da vida. Sabe, são coisinhas assim que é importante vocês voltar na infância, voltar atrás e perceber qual foi o momento que alguém pegou você e bloqueou você. Ou você aprendeu que alguém da sua família quis fazer quis tentar algo novo e deu errado, e aí essa pessoa desistiu, teve que voltar para trás, teve alguma perda, e aí você fala assim: "Não, se eu for", o que está lá dentro da sua cabeça, fala assim: "Eu quero ir, conscientemente eu quero ir, tá, eu decido, eu quero", mas lá dentro fala assim: "Não vai, porque vai dar errado". Porque você já viu lá na olha, lembra lá atrás, alguém deu errado, então não vai. E aí, trazemos as crenças, trazemos os bloqueios emocionais que te mantêm preso, que te mantém aprisionado ali, que te mantém com medo. Gera medo, gerou medo, bloqueia. Quem aí tem medo de fazer algo novo? Quem aí tem medo de ser julgada nesse algo novo? Porque a grande maioria dos medos que a gente tem é do julgamento. É você pensar, né, eu tenho um plano, poxa, tenho um plano, mas aí eu vou fazer, e aí a pessoa pensa assim: "Não, mas o que será que vão pensar de mim? O que que meu marido vai pensar de mim? O que que meus filhos vão pensar de mim? O que que as minhas amigas vão pensar de mim?". Por quê? Porque você ainda está se julgando. É você que ainda não confia 100% em você, é você que ainda não está se motivando 100%. Na hora que você falar assim: "Eu sou capaz", e manda um belo de um, né, não vou falar aqui, né, a palavra feia, mas manda isso para a pessoa e fala assim: "Não é comigo, a sua opinião não vale de nada, eu sou capaz, eu vou para frente", você vai. Você vai por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por essa fase. Eu já passei por a fase de ter muito medo. O que que vão falar de mim? De mudar a minha carreira, mudar totalmente a minha profissão, de sair, que eu tinha uma empresa, eu tinha uma outra profissão. Minha formação acadêmica é ciências da computação. Tá, eu sou uma mulher que veio aí dos cálculos, das exatas. E aí chegou um determinado momento, gente, não fazia mais sentido para mim.
E eu sofri muito, falei: "Meu Deus, o que que vai acontecer? Vão me julgar? Foram anos de estudos, vou jogar tudo fora?". Não, mas eu tive que curar isso em mim, eu tive que falar para mim e descobrir aonde que eu estava me julgando, onde eu estava me condenando, para então eu aceitar a minha mudança e fazer com leveza. Quando eu comecei a fazer com leveza, falando assim: "Não, eu realmente sou capaz de promover toda essa mudança e trazer um resultado bom para mim", pronto. Não teve ninguém que me julgou, não teve ninguém que apontou o dedo, mas depois que eu resolvi as minhas questões comigo, sabe, eu tô trazendo isso para vocês perceber que, gente, para de olhar para fora, para de achar culpados, tá? Para de achar culpados. E nem você é culpada de nada. Isso cresceu com você. É só hora de você tirar isso. É só hora de você mudar a percepção sobre isso, tá? E aí, quem que vai fazer isso por vocês? Ninguém. Infelizmente, ninguém. Infelizmente, é um trabalho que você vai fazer por você mesma. É você que vai ter que trabalhar as questões suas. É claro que você pode contar com a ajuda de pessoas para promover essas mudanças, mas é a partir da sua decisão. Não vai ser o outro que vai falar assim: olha, você precisa mudar, eu vou te ajudar a mudar. Não, vai ser você que vai dizer assim para você: eu preciso mudar. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem realmente eu sou, preciso conhecer aonde que estão meus bloqueios, aonde que estão o que me limita, o que me põe nessa falta de motivação. Quando tu faz isso, o que acontece? Você começa a caminhar. E aí tem uma frase bem interessante que fala assim que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Não é ao contrário. É sempre quando o aluno está pronto, o mestre vai aparecer. Ou seja, quando você decide que quer a mudança, vai aparecer um monte de oportunidades. E aí é a sua hora de pegar e fazer. Dentro das crenças que são muito limitantes, que são muito bloqueadoras, que colocam a pessoa muito nessa sensação de não ser capaz, de se sentir desmotivada, né? É não confiar na sua própria capacidade mesmo. E muitas coisas podem ser relacionadas à parte da cultura que coloca a mulher em segundo plano. Então, por ser mulher, ela já se fecha e fala assim: não, nem vou, porque a sociedade vai julgar, vai ter muitos bloqueios, ela já se sente menosprezada, só pelo fato de ser mulher. E aí existe ainda as mulheres aprenderam na família, né? Alguém que teve lá a mãe que foi julgada, a mãe que tentou fazer algo e não conseguiu, e ela fala: não, eu já não vou. Às vezes por honra a essa mãe, a mãe não deu certo, então eu também não vou dar. Para quê? Para apoiar a mãe, tá? Isso é aqui, ó, tá dentro, tá? Para apoiar a minha mãe que não deu certo, eu também não vou dar certo. Essa é uma questão de honra familiar. É uma honra de apoio, tá? Eu não sei por que eu tô trazendo essa informação, que me veio agora aqui, alguém precisa ouvir isso. Mas é interessante como a gente, às vezes, honra nossos familiares, de uma maneira negativa, simplesmente para apoiar eles, para não deixar eles sofrer sozinhos, tá? E muitas situações também que podem ter, que você sabe pouco, sabe? Acha assim: "Não, imagina, os outros são bem mais capazes do que eu, mas eu,
Quem sou eu? Olha lá, outra pessoa sabe tanto, por que é que eu vou fazer algo? Né, essa outra pessoa tem experiência, a outra pessoa, nossa, ela estudou mais, e aí você se coloca sempre diminuindo. Por quê? Comece a pensar que aquela pessoa está lá, ela pode estar melhor hoje ou pode ser, mais, digamos assim, competente aos teus olhos, mas por quê? Porque talvez ela esteja há muito tempo lá. E nada te impede de você começar. Existe a necessidade de começo. Existe a necessidade de sair da inércia, de você falar o seguinte: "Eu vou", de você decidir por você, tá? E começar a caminhada. Porque nada, nem ninguém vai dar esse passo por você. É você decidir. É você falar o seguinte: "Eu vou", sem olhar para quem está em cima. Quando eu olho para quem está, digamos, vamos lá, a pessoa está mais bem posicionada que eu, a pessoa já tem mais sucesso e tal. Eu vou olhar para essa pessoa como inspiração, mas não achando que eu sou pior do que ela. Eu posso me inspirar na pessoa e falar assim: "Uau, ela conseguiu, eu também consigo". Nada de achar que ela está melhor, tá? Usa sempre as pessoas como inspiração e também nada de julgamento, tá? Nada de inveja, não é esse o ponto. É olhar como inspiração, olhar: "Poxa, ela conseguiu, eu também posso". "Ah, mas eu não tenho nada para fazer". Existem muitas mulheres que, né, eu conheço algumas situações assim, que o marido não deixa trabalhar, que o marido impede que elas saiam e tal, né, é uma realidade que ainda existe. Mas isso não impede, eu vou falar para vocês, isso não impede que você comece a fazer, alguns trabalhos em casa mesmo. Sabe, não precisa ser algo grande, mas faça alguma coisa para você se sentir orgulhosa. Comece a fazer alguma coisinha para você se sentir orgulho de você. Quando você começa a sentir orgulho de você e ver o tamanho da sua capacidade, e aí é fazer com amor. Se eu só tenho isso para fazer, eu vou fazer só isso, mas eu vou fazer o meu melhor nisso. O que acontece? Você vai vibrando isso de eu tenho orgulho de mim, tá? Em vez de vibrar coitada de mim, eu vou vibrar eu tenho orgulho de mim. Quando eu vibro isso de, eu tenho orgulho de mim, o que que acontece? As outras pessoas vão sentir isso por você. E eu já vi marido que não deixava a mulher trabalhar, falar assim: "Ó, vai", e começar a apoiar ela muito. Por quê? Porque ela começou a sentir orgulho dela. Mesmo fazendo uma pequena coisa dentro de casa, porque ela começou a se sentir capaz, ela não ficou dependendo do apoio dela, do outro. Então, para de esperar que o outro venha falar, é de você meter a cara e falar assim: "Sou capaz. Se eu tenho só uma coisa para fazer, eu vou fazer o meu melhor, vibrando o meu melhor", tá? Vai vibrar o teu melhor, com amor sempre. Algum momento você vai se convencer que você é muito boa nisso e você vai vibrar que isso é muito bom e as outras pessoas vão perceber que você tem valor e vão passar a te apoiar. Mas você não pode desistir de você nunca. Porque no momento que você desiste e fala assim: "Ah, realmente não tenho solução, é isso mesmo, ele nunca vai me deixar sair", você baixa a guarda e aí o outro faz o que ele quer. Sabe, existem muitas situações em que, né, semelhante a essa, da pessoa não se sentir capaz, ela fica tão desmotivada que, por exemplo, eu acredito que grande parte de vocês aqui acabam cuidando das próprias casas. Eu cuido da minha casa. Eu posso lavar a louça
chorando, com raiva, ou eu posso lavar a louça feliz, com gratidão por ter lavado a louça, porque se afinal eu tenho louça para lavar, tinha comida na minha mesa, tá? E se tinha bastante louça, provavelmente porque eu dividi essa comida com alguém, ou seja, eu tenho família. Então, se eu sou grata pela minha família, eu devo ser grata por ter louça para lavar, porque eu estou dividindo isso com eles. Então, é uma questão de opção e atitude. Eu vou lavar louça a partir de agora com alegria. É chato lavar louça? Né? Eu acho que ninguém gosta de ficar lavando louça. Mas ela faz parte do meu dia a dia. Então, é uma opção minha fazer com amor. É me dedicar 100% àquilo que eu estou fazendo e fazer aquilo com amor. Da mesma forma, quando eu vou trabalhar, quando eu vou atender uma cliente numa sessão de terapia, eu tenho que fazer com amor. Só que, olha só, se eu não tenho o amor naquela coisa pequena que é lavar a louça todo dia, quem garante que eu vou ter amor no momento de fazer um atendimento? A gente tem que colocar o amor e o nosso empenho em tudo que a gente for fazer. Por quê? Porque isso vai emanando, vai criando uma ramificação. É como se fosse ramificando assim. Eu faço, vou limpar minha casa, hoje vou limpar com amor. Isso garante que eu vou estar entregando o meu melhor. E quando eu for atender um paciente, não vai ser esforço para mim entregar meu melhor, porque isso já faz parte de mim. Quando eu vou fazer qualquer coisa, fazer com essa entrega. E isso começa nos detalhes, sim. Isso começa fazendo o melhor com o que a gente tem hoje, sabe? Fazer o melhor com o que a gente tem hoje. Não esperar o momento perfeito para mim começar. Quando eu tiver X coisa, eu vou começar a cuidar, tá? Muita gente fala assim, quando não, tá lá com a casa bagunçada, tá lá com o quintal todo bagunçado, mantendo entulho no quintal. Quando eu terminar enfim, quando eu fizer o jardim, eu organizo meu quintal. Gente, se você ficar esperando quando, o que vai te trazer? O universo só entende que tu emana. Se tu tá emanando assim para o universo, eu vou esperar que tal coisa aconteça para eu fazer X coisa, ele vai falar assim: ela gosta de esperar. Então, manda esperar para ela. Manda para ela mais espera. Por quê? Porque ela tá vibrando isso, ela quer esperar. Então, você vai fazer o que tu puder hoje. O que tu quer mudar na tua vida? Ah, eu quero qualquer coisa. Então, começa a fazer qualquer coisa do jeito que você tá hoje. Tá? E outra, temos internet hoje. Se você tem dúvida, não sabe como fazer, tem muita gente ajudando. Eu tô aqui, não tô cobrando nada de ninguém para estar aqui. Tô compartilhando. Então, se você tem vontade de mudar, vai atrás. Outra coisa, gente, nessa questão de fazer com amor, é você também ter a gratidão. E a gratidão, o que é, né? Muito se fala em ser grato, mas a gratidão, ela vai além de você falar. Ela está principalmente conectada com atitudes, sabe? Com atitudes verdadeiras. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui, tirei o meu tempo para compartilhar esse momento com vocês, para falar um pouco com vocês. Se isso te faz bem, o que você pode fazer para
para me ajudar? Sim, porque você pode me ajudar. E aí entra a gratidão. Você pode levar adiante isso. Estou trazendo só um exemplo, né? Se isso faz sentido para você, então leve adiante, faça um ato verdadeiro. Leve adiante isso, compartilha com alguém, indica para uma amiga, tal. Em outras áreas da sua vida, poxa, a pessoa te fez um favor na vida. O que que você pode realmente fazer para ela? Às vezes, às vezes você pensa em elogiar a pessoa, mas você não elogia. E talvez é isso que vai mudar o dia da pessoa. E não há coisa mais linda do que você falar uma palavra e a pessoa se sentir realmente tocada e ela emanar aquela vibração de: "Nossa, como você mudou meu dia". Então, assim, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você, tem vontade de falar com alguma pessoa, às vezes você pega, às vezes, o celular, assim: "Ai, vou ligar para tal pessoa, tô com saudade dela", aí não liga. E talvez aquela pessoa estava realmente precisando ouvir você. Ela estava realmente precisando ouvir que você está com saudade dela, por quê? Porque naquele momento talvez ela estivesse se sentindo um pouco triste. Sabe aquelas coisas que vêm na nossa cabeça de vez em quando, assim: "Ai, deu vontade de fazer isso, lembrei de tal pessoa". Faz, faz na hora, não deixa para depois. Por quê? Porque é exatamente esse momento em que o universo conectou você àquela pessoa. Talvez aquela pessoa está precisando ser abençoada por você. Ou talvez você foi tocada por aquilo, porque a outra pessoa, quando você entrar em contato, a outra pessoa vai te abençoar com uma palavra, com um carinho, sabe? Então, assim, não tenha, não deixe para depois. Preste mais atenção na sua intuição. A intuição, ela fala muito com a gente. Então, e aí, uma coisa, mais uma coisa lá, até um comentário que as pessoas me trouxeram lá: "Eu quero aprender a dizer não. Eu tenho que aprender a dizer não". Ah, só que quando a gente olha para o lado de: "Ah, eu preciso aprender a dizer não", você está olhando para o lado negativo da coisa. Na verdade, você precisa aprender a dizer sim para a pessoa certa, que é você. Porque se você olha: "Não, eu preciso dizer não para o outro", você está caminhando pelo lado negativo. Usou o não, está indo para o lado negativo, tá? O não, ele traz muita punição, ele traz sabotagem, ele traz a parte pesada. Então, antes de você aprender a dizer não para o outro, você vai trabalhar em aprender a dizer sim para você. Porque no momento que você diz sim para você, você não precisa mais dizer não para o outro. Fica mais leve. E o que é dizer sim para você? Tô com vontade de fazer X coisa, eu vou fazer X coisa. É você fazer o seu melhor o tempo todo. É você perceber o quanto você é boa em tal coisa, em vez de dizer assim: "Ai, eu posso melhorar". É claro que a gente precisa melhorar, mas cada dia você tem vitórias para comemorar. Enquanto você estiver se julgando e falando só: eu preciso melhorar", você não vê os detalhes que são as vitórias. As vitórias podem ser pequenininhas, mas elas existem, tá? E elas existindo, o que acontece? Você deve comemorar. Quando você comemora, quando você fala assim: "Uau, eu consegui isso, isso foi uma vitória para mim hoje. Nossa, eu fiz algo hoje melhor que ontem", você está dizendo sim para você. Sim para você, certo? De sim para você, o que que vai para o outro? Você nem precisa dizer não, porque você já está agindo em seu favor. Você já está agindo em seu favor. Então, não se preocupe em dizer não para o outro. Se preocupe em dizer sim para você e valorizar a pessoa mais importante, que é você.
"Ai, mas aí eu tenho, na verdade, que cuidar primeiro dos filhos". Isso é crença de mãe, tá? É crença de mãe. Mãe que sempre se entrega. Não estou dizendo aqui que você vai abandonar seu filho, de maneira alguma. Mas você que tem que entender que para você dar o seu melhor para o teu filho, você tem que estar bem, sabe? Você tem que estar, que nem diz aquela questão que ensinam quando a gente vai pegar um voo. Se o avião despressurizar e começar a cair, as máscaras vão cair. Primeiro coloque em você, não coloque na criança primeiro. Por quê? Enquanto você for pôr na criança, enquanto você for ajudar seu filho, você vai perder já né, você vai desmaiar. E aí você não consegue terminar de ajudar ele. E por mais que você ajude ele não vai conseguir te ajudar, porque ele é criança. Então, primeiro você vai fazer o seguinte: você vai cuidar de você. Cuidou de você, você vai ter condições de ajudar o outro. Por isso, sempre você vai dizer sim para você. Gente, gratidão a quem esteve aqui comigo hoje à noite. Na próxima semana, quem sabe a gente traz outro assunto. Mas hoje realmente me tocou muito o coração essa questão das pessoas, né, das mulheres, uma grande quantidade se sentir desmotivada. É claro que existem, né, as questões que levam uma a ser desmotivada e outra não são exatamente as mesmas, são diferentes, podem ser diferentes. Seria interessante fazer um trabalho profundo com isso, talvez uma sessão de terapia, e quem tiver interesse me chama também, que eu faço isso, tanto presencial aqui em Sorriso, quanto à distância, né? Eu utilizo algumas técnicas de terapia para atendimento. Gente, busquem conhecer sempre. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se conhece, mais você vai saber como agir e mais você vai se amar. Não olhe para você com julgamento, não existe julgamento, sabe? Não existe julgamento, não se julgue, não se culpe. Você não é a culpada do mundo, você não é a culpada de nada. Você está aqui para aprender, você está aqui para aprender, para viver. Então, o convite é: para de se culpar. Bora lá. Você está aqui para aprender e é isso que tu vai fazer. E vai pegar isso que tu tem e fazer o teu melhor. Sempre. Ok? Gente, brigadão por vocês estarem aqui comigo.